Bem, então boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro showcast do Mundo TI Brasil. Meu nome é Silnei Lopes, eu sou um dos administradores do blog Mundo TI, fundador nosso amigo Ricardo Pinheiro, especialista em plataforma Linux, que está presente aqui conosco. Vamos ter uma hora de palestra com o MVP da Microsoft Alexandre Prado, que vai falar sobre o Windows 10. Depois teremos um tempinho de até, no máximo aí 15 minutos para perguntas e respostas. Depois queria ouvir um pouquinho de vocês, sugestões para assim, os próximos webcasts que a gente vai fazer. E para fechar um sorteio de um vale presente no valor de R$ 30 no site da Saraiva, beleza? Bem, então não vamos estender muito, né, que já demorou um pouquinho para carregar a apresentação. Vou chamar então o amigo Alexandre Prado. Mestre, é contigo aí. Obrigado, Silnei. Boa noite a todos, pessoal. Primeiro, agradecer ao Silnei pela oportunidade, pelo convite feito. O Silnei, além de um vizinho aqui próximo da gente, também acompanha bastante algumas ações que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, tanto eu quanto outros MVP, o Paulo Santana, né, o Carlos Lauf, que tem sempre acompanhado a gente. E agradecer a presença de todos. Agradecer também aí o Eduardo Sena, também MVP, e ao Thiago Guirotto, que são responsáveis pelo Quinta de TI, onde a gente tem feito algumas ações aí com o pessoal. É uma iniciativa bem bacana, tá? É, Bem, como o Silnei falou, essa apresentação, na verdade, não é falando especificamente sobre o Windows 10, mas, na verdade, sobre o Windows para ambiente de desktop e ambiente de tablet. Então, o que tem a ver o Windows mesmo com o ambiente de tablet e de desktop? A Microsoft trouxe a uma única interface, seja para o ambiente, para os tablets, para o desktop, para ambiente com touch, ambiente com dispositivos híbridos. E por que ela trouxe isso, né? Antes de começar, deixa eu falar um pouco sobre o meu trabalho aí, né? Aí você tem meus contatos, também o contato do grupo MS Infrario, que eu sou um dos fundadores. Pessoal, quem não estiver escutando, talvez tenha entrado com o link Web Apps e talvez não consiga ouvir. Então, o ideal é que se baixe o client ou algo assim, tá? Ou então saia da sala e entre novamente, tá? Mas como eu estava falando, eu sou o fundador do grupo MS Infrario, juntamente com outros amigos, né? O Paulo Santana é um, o Igor Humberto, o Marcos Aguiar e vários outros, né? E também sou um dos responsáveis pelo MVP Showcast, que é uma iniciativa que surgiu há 4 ou 5 anos. Inicialmente surgiu como como MS Virtualization, né? E atualmente aí passou a se chamar MVP IT Showcast, e hoje apenas MVP Showcast, onde eu, juntamente com também MVP Rogério Cardoso, a gente está organizando a cada ano essa série de sessões, tá? Eu trabalho como arquiteto de soluções Microsoft, um parceiro aqui no Rio de Janeiro. Sou responsável por projetos de deployment de Windows, Windows Server, Hyper-V, System Center, Azure e Office 365. Também sou instrutor, né? Os meus contatos estão aí, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né? Tanto por e-mail ou por rede social. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está com muitas obras, está difícil chegar no trabalho e sair do centro da cidade. Bom, pessoal, começando aqui, esses tipos de dispositivos. Acho que desde que surgiu esse monte, né, de smartphones, a gente começou a adquirir mais dispositivos, né? Acredito que todos aqui, ou grande parte, tenham ou um notebook, ou uma tela com touch, ou um ultrabook, ou até. Então, ter diferentes dispositivos com interfaces totalmente diferentes ou que não estejam em conformidade. Por exemplo, eu pegar um notebook, nesse momento eu estou utilizando um Dell Vostro 3550, que não tem
tela sensível ao toque, né? Mas eu tenho um Surface Pro, que é com tela sensível ao toque. Ah, mas Alexandre, você é um profissional que já está na área há bastante tempo, você já tem uma similaridade com o ambiente. Então fica mais fácil para você assimilar. Pessoal, vou pedir para desligarem o microfone, por favor. Pronto, o Alexandre, já botei no mudo. Olha lá, Alexandre. Alexandre, tá me ouvindo? Alguém me ouve? Alexandre? Na escuta? Na verdade, a Microsoft criou uma única interface, não foi apenas para melhorar, né, mas também ouvindo o que nós, profissionais, o que clientes, consumidores têm a falar. A experiência com o Windows 8 foi muito grande, foi muito boa, né, é um sistema operacional muito sólido, nós já falamos inclusive no Quinta de TI Windows 8 sobre os ganhos de performance, os recursos, o fato de ter um cliente do Hyper-V ajuda bastante, mas um dos pontos que chama mais atenção é a interface. Assim, quando o Windows Vista e o Windows 7 foram lançados, a interface foi uma mudança muito grande de paradigma. E a interface do Windows 10 também é uma mudança muito grande. Então, você tem um dispositivo com toque, um dispositivo sem toque, você sente uma diferença. A principal diferença, em muitos casos, principalmente aqui no Brasil, é que nós temos como eu vou dizer, não vou dizer uma dificuldade, mas o próprio mercado de dispositivos no Brasil é diferente, por exemplo, de outros países. Enquanto nos Estados Unidos nós já temos uma quantidade imensa de devices, né, sensível a toque, tablets, aqui no Brasil nós só temos um ou dois modelos sendo vendidos, que é o Lumia 2520 com Windows RT e, se eu não me engano, um da Dell. Enquanto isso, outros mercados, se você pegar nos Estados Unidos, se você entrar no site como o Best Buy, você vai ver uma enormidade de dispositivos. Óbvio, hoje nós temos vários dispositivos. Eduardo, o Acer Iconia, na verdade, ele é tratado não como um dispositivo nacional, tá? Porque se você procurar até assistência técnica, não tem ele da assistência técnica do Brasil. O Virgílio está falando do Asus T100, ele também cai na mesma situação do Iconia, que não tem uma cadeia de suporte tão boa quanto os outros que eu falei, como o Lumia e o da Dell também, né? E aí é um ponto que eu vou chegar mais à frente, que é o suporte, né? Então, se você entrar no site com Best Buy mesmo, você vai ver lá que tem uma enormidade de dispositivos, seja tablet, ou seja ultrabooks com tela sensível a toque, ou seja híbrido como o próprio Asus, esse Asus T100, ele é um híbrido, né? Então, a Microsoft comercializando desde os Windows Phone, Surface, fabricantes como Dell, parceiros, trazendo outros dispositivos, assim também como
a interface do Xbox 360 e do Xbox One, que são muito parecidas. Se você pegar o seu Windows Phone e comparar com a tela do Xbox One, do Xbox 360, do Surface e de vários outros tablets, você vai ver que elas são muito parecidas. Como eu falei, eu estou utilizando um notebook sem tela sensível ao toque e eu também tenho um Surface. Então a interface é bem similar. E aí, por que isso? Em outros mundos aí, de outros players, de outros fabricantes, você tem uma interface para o ambiente desktop, o ambiente de dispositivo sem tela sensível ao toque, e uma outra interface com tela sensível ao toque. Então você tem, numa curva de aprendizado, que tratar tanto do dispositivo que não tem tela sensível ao toque, quanto o que tem tela sensível ao toque. E por que isso? Porque grande parte do mercado hoje todos estão procurando um Ultrabook que tenha tela com toque, um tablet, um smartphone. Então a gente tem que ter uma única família, uma única plataforma, um único ambiente de desenvolvimento, né? Então, pensando do lado dos negócios, né? Utilização de tablet para o negócio. Eu utilizo o meu Surface no meu trabalho. Ele é meu mesmo, mas eu utilizo no meu trabalho. Grande parte das empresas utilizam outros tablets, outros modelos de tablets, seja um iPad, seja um Android, mas quando você compara um tablet Microsoft com um tablet Android, por exemplo, você vai ver que a qualidade é muito superior. E os recursos que a gente tem dentro dos próprios tablets, o Windows, se você comparar com o Android, por exemplo, você vai ver que eles são muito superiores também. A mesma coisa, se você comparar um tablet Android com um iPad, o iPad ele vai ser muito superior. Não que os tablets Android sejam ruins, eu tenho um tablet Android, mas se você pegar a similaridade, a curva de aprendizado, e aí de novo, eu sou um profissional que já tem alguns anos de experiência, mas se você pegar uma curva de aprendizado de alguém que já utiliza o Windows dentro de casa para utilizar um tablet, o Windows também é muito maior. A pessoa também é muito maior no sentido de que ela vai saber lidar mais fácil, né? Então, a gente tem aí, tanto para dentro de casa, quanto para empresas, a gente tem que tratar essa curva de aprendizado para o usuário, né? Então, a gente tem aí tablets com Windows 8, né? Uma vez que o Windows 10 ainda está em fase preview, mas nós temos um tablet com Windows 8, com processadores Intel Core, tem Core 3, Core 5, Core 7. Nós temos tablets com Windows 8 com processadores Atom de 32 bits, como esse Asus que foi falado pelo Virgílio. O Iconia também ele é um processador Intel Atom, né? E a gente também tem o Windows RT tablet com processadores ARM, ou ARM, como vocês preferirem. E todos eles podem ser tanto utilizados para usuários, como nós mesmos, quanto para empresas. E aí nós temos uma visão para a empresa. Se eu estou utilizando um tablet dentro da minha... Eu preciso ter, primeiro, suporte. Aí eu vou falar, por exemplo, por que no Brasil demora tanto a termos uma quantidade de dispositivos tão grande. Primeiro, precisa ser homologado pela Anatel, né? E isso demora um pouco. Segundo, se você precisar de um suporte, hoje, por exemplo, nós temos o Xbox sendo fabricado e sendo vendido no Brasil. Isso foi um ganho muito grande. Mas por quê? Porque a Microsoft tratou primeiro a camada de suporte, ou seja, as empresas que vão dar suporte, no caso, se você tiver um Xbox que tiver um problema, onde você vai levar? E assim também precisa ser com um tablet, com um notebook híbrido ou algo assim. Se bem que grande parte das empresas hoje, dos fabricantes, se você pegar a Dell, Lenovo, HP, até mesmo outros com menos qualidade, aí, você vai ver que temos bastante
no Ultrabook ou híbridos, né, com suporte à tela sensível ao toque e que estão bem comercializados no Brasil. Infelizmente, para a gente, ainda tablet ainda é meio que um sonho, né? Não são todos que têm essa possibilidade de comprar. E não é nem pelo custo, é mais porque nós não temos a venda aqui. E quando a gente tem, por exemplo, como o Eduardo falou do Iconia, e o Virgílio falou do Acer e de um outro HP, você vai comprar, mas você não vai ter um suporte se caso você precisar trocar uma peça, por exemplo. Aí você vai estar assumindo um risco muito grande, né? E aí a gente também tem aplicações de negócio para os próprios dispositivos RT, né? Acesso a dados, biometria, né? Fazer com que ele funcione dentro de um ambiente de trabalho. Aí a gente vai estar falando de gerenciamento de dispositivos móveis, né? E mobilidade para trabalhar com empresas, seja através de uma conexão VPN, né? Ou conexão móvel, ou outro tipo de conexão que a gente possa prover para um ambiente de trabalho. O meu amigo professor André Luiz, também MVP, trabalha comigo e ele tem um tablet RT em que ele deixa o notebook dele ligado na empresa e quando ele precisa ele acessa usando o Surface RT dele para acessar o notebook e fazer as apresentações. E tem sido bem aceito por ele tem dado uma resposta muito grande. Exceto quando ele apresenta o Quintas de TI que ele não pode conectar direito na área de trabalho. Então aqui, pessoal, são dispositivos que na verdade são diferentes, porque muitos aqui, nós temos aqui o pessoal está fazendo pergunta, eu respondo essas perguntas ao final, tá ok, pessoal? Então aqui nós temos um monitor ou uma televisão, que pode estar, por exemplo, com o Xbox ligado. Nós temos um All-in-One, aqueles dispositivos integrados, né? Nós temos diversos fabricantes aí, com dispositivo Dell, HP e outros. Nós temos os notebooks, nós temos os Ultrabooks, ou os híbridos, próprio tablet como o Surface e outros como o Dell, né? E é claro, os acessórios que são fornecidos ou que são desenvolvidos para trabalhar com esses ambientes, tá? E aí, lidando com tantos dispositivos, aqui nós temos um modelo semelhante ao que foi falado, o Asus. Aqui nós temos um outro híbrido e aqui um notebook convencional. Nós temos diferentes dispositivos e que devem ser tratados de uma forma também similar para fazer o quê? Para implementar. Apesar de eles serem diferentes, mas eles também têm que ter uma integração para a gente poder fazer o deployment para esses dispositivos. E aí a gente tem diversas ferramentas, não vou falar agora, numa outra oportunidade, se for o caso, a gente fala das ferramentas que a gente pode utilizar para fazer deployment em larga escala ou dentro de empresas, tá? E aí, pessoal, o que a Microsoft traz de iniciativa? Que é a Mobile First, Cloud First, ou seja, mobilidade em primeiro lugar e nuvem também integrado a esse ambiente. Ou seja, eu vou ter aqui nossos dispositivos e nosso hardware, né, nosso sistema operacional, um ciclo de experiência de dia a dia, de trabalho, e o sistema operacional em nuvem. Ou seja, boa parte das aplicações, daquelas aplicações que nós vemos hoje, a aplicação que você carrega no seu smartphone, independente da plataforma que ele seja, ele está integrado com algum ambiente em nuvem. As aplicações não ficam, nem todas ficam instaladas no seu computador, elas ficam aqui, mas elas contactam um ambiente externo, na nuvem, né? Então, a iniciativa Mobile First, Cloud First, ela diz que nós temos que disponibilizar a mobilidade para os nossos usuários, porque boa parte das aplicações estão na nuvem, não ficam mais embutidas. Você não precisa acessar, entrar numa VPN, acessar as aplicações ou algo assim.
Não, você pode estar utilizando em qualquer lugar, com 3G, com 4G, acessando uma aplicação fora do seu ambiente corporativo, por exemplo. Né? E aí, fazendo um paralelo, essa aqui foi uma tela de uma apresentação do meu amigo Ricardo Guerra, em que ele fez há pouco tempo, só para mostrar como era o Windows Mobile. Né? Eu ainda tenho um Pocket PC ainda da HP com o Windows Mobile 6.1. Isso era a telinha inicial, né? A telinha inicial dele. Vocês observem que era bem diversificada, né? Bem diversificada para a época. Tinha aqui o cliente de e-mail, tinha navegador, tinha ActiveSync, mas era muito. Nós tínhamos, apesar de ser sensível ao toque, nós tínhamos as canetas. Alguém lembra aqui das canetas? Você tinha que quase que utilizar sempre caneta, né? Depois é que começou a utilizar, a gente começou a utilizar realmente o toque mesmo com as próprias mãos. E aí tinha vários fabricantes. E aí, pensando em outros players, por exemplo, a gente tem a própria Apple, o próprio iPhone, que apesar de eu achar um excelente Ultrabook, eu acho, perdão, um excelente iPhone, eu acho também o iPad sensacional, mas a interface dele não tem uma evolução. Né? E não tendo essa evolução, ele se torna algo que, por um lado, é muito fácil de se adaptar, mas também você não tem novidade, você não tem uma evolução tão grande, uma curva de evolução assim tão grande. Então, óbvio, tem recursos novos, mas não tem uma diferença de plataforma. Né? Esse é um dos problemas que a Apple vem enfrentando. Realmente, Leandro, se tiver algum fanboy aqui, vai ser um problema. Mas eu sou fã da Apple, eu gosto muito dos dispositivos Apple, mas eu acho que a Apple precisa dar aquela sacudida para melhorar. Eu acho o iPad sensacional, o Virgílio, eu acho realmente muito interessante, mas ainda acho que precisa daquela remexida. O Steve Jobs está fazendo falta. Mas continuando a apresentação, e aí nós temos aqui, eu uso, como eu falei, né, eu tenho um Pocket PC, né, da HP, também tenho um Windows Mobile, um Moto Q, e eu venho utilizando dispositivos Windows já há algum tempo. Eu tive o Windows Phone 7.0, depois 7.5, 7.8, 8, e hoje eu tenho um Lumia 630 com 2 chips, ou seja, já é algo voltado para o mercado nacional. E isso é uma grande vantagem dessa visão da Microsoft de disponibilizar dispositivos como smartphone no mercado. E é por isso que eu acho que em breve a gente vai ter aí novidades relacionadas como eu vou dizer assim, aos tablets também. Vai ter uma quantidade muito grande de tablets. Tá? E aí, bem, primeiro, quando a gente está falando de tablet, a gente está falando da nova interface Modern UI, né, que é voltada para conteúdo digital, né, onde eu vou ter os meus live tiles. Por que vocês chamam live tiles? Porque eles estão ligados, de certa forma, a algum site. Por exemplo, nós temos aqui o nosso tempo, né? Nós temos clima tempo, temos AccuWeather, Weather Channel e vários outros. Assim como a gente também tem aplicações tradicionais como o próprio Office. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem muito conteúdo. Mas depois depois eu posso falar também numa outra oportunidade sobre a iniciativa, essa ideia de ter live tiles sendo atualizado dinamicamente. Tá? E aí a gente tem que é chamado de conjunto de princípios de design, né? Onde nós temos os live tiles, as apps, nós temos a Store, né? A loja, o marketplace da Microsoft, né? E interfaces voltadas para quê? Para touch, para toque.
mas a gente também tem que pensar no dispositivo que não tem toque, né? Então, falando um pouquinho aí, de novo com a ajuda do meu amigo Ricardo Guerra, né? Algumas novidades aí foram lançadas no Windows 8.1, que é o menu iniciar, apps que rodam em janela, ou seja, aquelas apps que antigamente nós tínhamos quando a gente estava utilizando um Trabook, por exemplo, um tablet, nós tínhamos que arrastar com o dedo para baixo ou para um lado para poder finalizar. Hoje a gente pode fechar simplesmente arrastando para a tela, depois eu posso mostrar para vocês. Melhoria em algumas funções, botão de tarefas, suporte à resolução de 8K, Windows Feedback, central de notificações, ou seja, a gente tem bastante novidades aí no Windows 8.1 e no Windows 10 também que está para ser lançado. E aí, eu particularmente, eu instalei nesse notebook que eu estou fazendo a apresentação, ele está com o Windows 10, tá? Eu instalei nele o Windows 10 em inglês para poder testar no meu Surface, apesar de não ser recomendado, tá, pessoal, instalar o Windows 10 ainda no dispositivos como tablet, porque às vezes pode faltar um driver, você vai ter alguma instabilidade. Mas eu instalei no meu Surface e não tive nenhum. Tá? Então, o principal aqui foi o retorno do botão iniciar, facilitando para quem não tem, por exemplo, um dispositivo com toque. Né? E aí nós temos os Live Tiles agora, ao invés de ser lá na área de inicial, né? Nós temos agora os Live Tiles no próprio menu iniciar, né? E a gente pode personalizar, sair personalizando da forma que achar mais conveniente, né? Que é a ideia realmente de você poder personalizar, como qualquer tablet, você personalizar ele, deixar ele com a sua cara, com a sua forma de trabalhar, né? Nós temos aplicações de janela, como eu falei, né? Onde a gente pode finalizar a partir dos botões finalizar, minimizar, maximizar, que era uma das reclamações também das pessoas. O Snap Assist, né, para poder facilitar a utilização da área de trabalho, né, da interface de usuário. Um novo botão na barra de tarefas, onde a gente vai poder ter uma prévia do que a gente está vendo aqui de aplicações. O Charme Bar, que é a barra lateral, né, onde a gente tem acesso a uma série de configurações e de itens. Tá? E aí, para suportar tudo isso, o que a gente precisa? Primeiro, serviço de gerenciamento de dispositivos, não tem como ficar de fora. O que é esse MDM, o Mobile Device Management? Se você estiver utilizando, imagina você utilizando um Ultrabook da empresa, com dados sigilosos, isso aí pode ser qualquer Ultrabook, tá, pessoal? E aí você precisar garantir, se por exemplo alguém perder esse equipamento, você poder zerar ele, ou fazer um wipe nele, né, como a gente fala. Então aí a gente tem uma série de players do mercado pensando nisso. Nós temos aí VMware, Citrix, SAP, Sophos, Symantec, Microsoft com o próprio Windows Intune. Para quê? Para que dê suporte, para gerenciar esse dispositivo. E esse é um dos pontos muito bons dessa iniciativa toda. E isso vale para qualquer dispositivo, tá, pessoal? Seja Windows, seja Android, seja Apple. É possível gerenciá-los, ou seja, a gente pode desde instalar aplicações, administrar o dispositivo, ou até mesmo fazer um wipe remotamente. Mais uma vez, a parte de MDM, a parte de gerenciamento de dispositivo móvel é muito grande. Como essa é uma iniciativa que o CNEI está fazendo para divulgar aí tecnologia, uma outra oportunidade, a gente pode vir a falar também. Tá? E assim também, pessoal que assiste aí o Quintas de TI, ano que vem a gente vai ter bastante novidade aí, não é isso, Eduardo?
Então, para quem estiver pensando em utilizar, que ainda não baixou, quiser baixar, quiser instalar na máquina virtual, tem o Windows Inside Program, que na verdade ele foi feito para as pessoas utilizarem, né? Antigamente nós tínhamos o programa beta, hoje mas o programa beta era fechadinho. Eu participei da versão Milestone 3 ainda do Windows 7, que era um grupo de pessoas fechados, era bem, sabe, você tinha que dar feedback periodicamente. Hoje é algo mais aberto, onde você pode baixar e participar, opinando, dando o seu próprio... verdade, Virgílio, sempre vazava, né? Mas no caso do M3 do Windows 7 não teve como vazar, não. Então, se você quer baixar, quiser colocar na máquina virtual, acesse aí preview.windows.com, né? E aí você vai estar baixando a ISO para poder utilizar. Aí você vai utilizar o seu player de virtualização, de preferência o Hyper-V do Windows 8 ou Windows 8.1, né? E aí, pessoal, agradecer de novo ao meu amigo Ricardo Guerra, tá? Quem quiser entrar em contato com ele é ricardoguerra@outlook.com, que a gente trocando algumas informações, a gente falou sobre alguns itens aí, né? Principalmente, quando o Windows vai expirar, ou seja, dia 15 de abril de 2015, aí depois disso a tela fica preta, aparecendo uma mensagem que não é legítimo, e aí vai ter aquele processo de reiniciar o computador, tá? Daqui até lá provavelmente a gente já vai ter outra versão, ou até mesmo o lançamento final dele aí, tá? Acredito mais que seja o lançamento final da versão, definitiva. E aí, como eu falei, né? Eu instalei no meu Surface, mas essa build, ou seja, essa versão que foi lançada, ela não é destinada para tablet, porque pode faltar driver. Eu estou utilizando no meu Surface, ele está super estável, super seguro, mas eu não recomendo que vocês instalem, tá? Instale, por exemplo, se você quer instalar no seu notebook, pode instalar. No meu notebook funcionou normalmente, instalo todos os drives, tá? E aí quem tiver pensando, poxa, vai ter uma versão para processadores ARM? Sim, vai ter. Ano que vem a gente já vai ter. Ano que vem a gente está falando ano que vem é logo ali, né? Depois da curva. A gente já vai ter também uma versão para dispositivos ARM, e que na verdade esses dispositivos ARM são os tradicionais dispositivos, os processadores ARM que próprio smartphone e diversos tipos de tablets, né? E aí, pergunta de prova, tá, pessoal? Posso fazer upgrade direto do Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8? No caso do XP, nem do Vista a gente consegue, mas a partir do Windows 7 e do Windows 8 a gente consegue fazer a migração para o Windows 10. Exceto se você estiver utilizando um Windows 7, por exemplo, 32 bits, e quiser instalar o Windows 10, por exemplo, ou Windows 8X, ou whatever, que seja de 64 bits. Aí é uma instalação nova, tá? Requisitos mínimos: processador de 1 GB, 16 GB de espaço em disco, memória de 1 GB mínimo para 32 bits ou 2 GB para 64 bits. Eu já penso um pouco a mais, eu penso aí 2 GB para 32 bits ou 4 GB para 64 bits. Placa de vídeo que suporte a DirectX 9 e resolução mínima de 1024 por 768. Vai ser gratuito para usuários do Windows 8 e 8.1? Provavelmente, da mesma forma que o Windows 8.1 foi gratuito para quem tinha comprado o Windows 8, né? Que é uma tendência, ou seja, você vai deixar de ter um sistema operacional único, e até aquele momento em que o seu dispositivo, o seu equipamento suportar, ele vai aceitar a atualização. Ainda vai ser falado sobre como será isso, mas é uma tendência, que foi algo que aconteceu do Windows 8 para o Windows 8.1. Todos que tinham Windows 8 puderam baixar o Windows 8.1. Tá? E as aplicações? Leandro, depois eu explico por que pulou o Windows 9. E as aplicações? Bem, boa parte das aplicações que hoje funcionam no Windows 8 ou 8.1,
vai funcionar no Windows 10. Funciona basicamente da seguinte forma, tá? Quando a Microsoft finaliza um produto, ela entrega aquele produto para diversos fabricantes, para diversos players. Para quê? Por exemplo, um fabricante de hardware. Um fabricante de hardware precisa disponibilizar drivers, precisa disponibilizar software para ligar o hardware com o sistema operacional. Imagina você instalar o seu Windows e a sua placa de vídeo ficar com sem a qualidade esperada. Então, seu fabricante do hardware precisa disponibilizar o driver. E ele precisa de tempo para conhecer como funciona o equipamento e para reescrever o código. Então, nesse caso, assim como o exemplo aí do antivírus, a desenvolvedora vai ter um tempo hábil para poder lançar uma versão compatível. Quem implementou, por exemplo, saiu do Windows XP e passou para o Windows Vista, nós tivemos um time muito grande para que houvesse uma adaptação das aplicações. Quem pegou do Windows XP ou do Windows Vista para o Windows 7 já teve muito menos problema. E quem pegou do Windows 7 para o Windows 8 ou 8.1 praticamente não teve problema nenhum na portabilidade, na disponibilidade de aplicações para o Windows 8 ou 8.1. Então no Windows 10 provavelmente a gente não vai ter tanto problema assim. Tá? E aí, como eu posso obter uma chave, né, de ativação, lá quando você baixar aquela versão lá no site que a gente falou agora há pouco, você vai receber uma chave também, né, para poder você ativar esse seu Windows 10 Preview. Tá? De novo, baixem, façam teste, explorem, quiserem compartilhar ideias, você vai ter bastante conteúdo para poder pesquisar, vai poder explorar. Poxa, Alexandre, eu achei aqui uma placa de vídeo que não funcionou o driver. Ok, vamos procurar, vamos te ajudar aí. E quem sabe levar essa informação para dentro da Microsoft para corrigir. É assim que é feito comunidade, é assim que a comunidade pode apoiar a Microsoft. Tá? Quando a Microsoft lançar atualizações para o Windows, né? Frequentemente, da mesma forma que hoje funciona no Windows 8.1, a Microsoft ela lança atualizações, inclusive o meu notebook que está com o Windows 10 Preview está pedindo para reiniciar porque tem uma atualização para ser validada. Nesse meu notebook eu estou utilizando um disco SSD, né, um disco de estado sólido, por isso que eu não desligo o meu computador e ele está pedindo agora para reiniciar para validar as atualizações. Então, mesmo ele sendo preview, ele tem atualizações para ele também. Tá? De novo, baixem agora mesmo, entrem aí, tá? Terminou aqui, baixem o preview do Windows, tá? No site preview.windows.com. Nós temos alguns recursos aí, né, que é o Windows 10, né, para você testar o Windows 10. Temos o Springboard, temos aí o site para empresas, o Enterprise, o MDOP, o site de virtualização de desktop, do Windows to Go, do Internet Explorer. Né? Eu vou disponibilizar depois essa aplicação para o Sionei, para ele poder colocar no site. Então, ela é disponibilizada para vocês. Né? E agora, antes da gente entrar na parte de dúvidas, a gente tem aqui alguns sites, como o Microsoft Virtual Academy.com, que é o norte para quem estiver pensando em aprender mais sobre tecnologia Microsoft. Seja você profissional, seja você estudante, seja você pessoa que está querendo melhorar o seu skill técnico, o Microsoft Virtual Academy é o lugar para você melhorar o seu conhecimento. Participem, tem conteúdo muito bom, várias empresas estão utilizando como forma de aperfeiçoar os seus profissionais. Ok? O dev.windows.com para você desenvolver apps para o Windows e, de novo, o Springboard. Tá? Deixa eu apressar um pouquinho aqui para a gente dar vez para vocês perguntarem. Pessoal, mais uma vez, baixem o Windows 10 Preview, testem, façam tudo que querem para testar aí, que logo mais a gente vai ter aí
o Windows 10 disponível para todo mundo, ok? Pessoal, agora eu vou deixar por conta das perguntas. Acredito que tem bastante pessoas querendo perguntar e a gente vai responder na medida do possível. Eu vou começar aqui respondendo uma pergunta que foi porque o Leandro perguntou por que pulou o Windows 9. Leandro, segundo o meu amigo Ricardo Guerra, eu tenho algumas coisas que eu pude comprovar, porque alguns códigos dos desenvolvedores, principalmente desenvolvedores da Microsoft, colocam o Windows 9, 5, 9, 8 como o Windows 9. Então, na hora que criaram a build do Windows como o Windows 9, ela imaginava que fosse o Windows 95 ou Windows 98. E por isso que passou a utilizar o Windows 10. Tá? E acho que também nada mais justo também, porque realmente o sistema está nota 10 mesmo. Tá? Mas é isso aí. Depois até eu posso pegar a informação e passar para pegar o link oficial e passar para vocês. Tá? Leandro, é a nota 10 mesmo. Tá? Pessoal, deixa eu ver aqui, foi o Raul Natan. Já existe previsão da prova de certificação do Windows 10? Raul, normalmente a prova de certificação ela só é lançada, até mesmo na versão beta, quando o sistema operacional ele é finalizado. Quando ele ainda está em beta ou preview, não há um exame de certificação para ele. Tá? Mais alguém? Eu li na internet que foi para evitar problemas de compatibilidade de aplicativos. É exatamente isso que eu estava falando, Leandro. Foi mesmo para evitar problema de compatibilidade. Virgílio está perguntando se Remote App funciona no Windows RT. Virgílio, o que pode acontecer é se essa aplicação ela tiver um som ou alguma coisa assim, ela não funciona. Depende muito. O Remote App é um mundo muito grande para a gente poder dizer se vai funcionar no Windows RT. Depende da aplicação propriamente dita. Tá? Mais alguma pergunta? Virgílio, depois tem até algumas novidades aí de Remote App no Windows Azure, no Microsoft Azure, perdão, que a gente pode compartilhar com vocês. Manda um e-mail para mim, alexandroprado@outlook.com. Fiquem à vontade para me contactar. Tá? Novidade do Hyper-V do Windows 10, do Windows Server 10. O Virgílio, apesar de eu ter colocado no meu notebook aqui, tem 8 GB e tal, eu habilitei a função de Hyper-V, mas eu quase não utilizei, porque eu tenho um servidor em casa, acabei não utilizando muito. Agora que eu estou de férias é que eu vou me aprofundar. Então acredito que a semana que vem eu já vou estar lançando um post aí sobre o Hyper-V no Windows 10. Sim, Hyper-V Server 10 aceita adicionar memória quente. Anderson, na verdade, aí falando sobre servidor, onde você pode adicionar mais memória para a máquina virtual com a máquina em produção. Mas no caso que foi perguntado para Hyper-V do Windows 10. Não, foi Hyper-V do Windows Server 10, perdão, isso mesmo. Que a gente ainda não sabe como se vai se chamar também, tá? Eu vou postar no meu blog, tá? alexandroprado.com. Eu vou postar isso aí. E aí, se vocês procurarem lá no Windows Studio Group, que é do Eduardo Sena e do Thiago Giroto, também vai estar lá também. Eu vou passar para o Eduardo e também passo para o Silney poder postar no site dele também. Tá? Normalmente eu posto também Mundo TI Brasil também, e eu posto também no TechNet Week. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, Sinei, que não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer de novo. Nós tivemos aí 23 participantes na época de final de ano. Antes de
concluir, eu gostaria de pedir desculpa porque na semana passada era para ter acontecido essa sessão e eu tive um problema, não pude apresentar, mas agradecer de novo ao Sionei, né, agradecer a presença do meu amigo MVP Eduardo Senna e do meu amigo também Thiago Guiroto, assim como de vários outros aí que estão acompanhando a gente. Agradecer a todos aí pela presença numa segunda-feira, quase 11 horas da noite. Não deixem de participar das próximas sessões do Mundo TI Brasil, assim como do Quinta de TI e do MVP Showcast. Agradecendo novamente. Pessoal, baixem o preview do Windows, instalem, coloquem em máquina virtual, seja qual for o seu player de virtualização favorito, instalem, testem, façam os testes possíveis e vamos trocar informação, ok? Beleza. Pessoal,